Olá galerinha, é uma primeira edição de vídeo interno que eu faço para vocês terem uma noção da vergonha vexatória que está sendo lançada sobre o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fico indignado e revoltado ao ver as notícias relacionado ao que o chefe maior da República Federativa, se é que é isso, do governo da França, acerca das declarações que ele dá sobre o nosso país. E o que mais me indigna no Macron é a ação vexatória que ele está querendo fazer com o presidente brasileiro, o Jair Messias Bolsonaro, que é um cara muito centrado, muito fundamentado e tem sua pauta bem seletiva e bem justa em relação ao que se trata de vergonha na cara em relação a tudo que foi falado no mundo inteiro. Se você parar para observar, é como pedalar. Pegar uma bicicleta e sair pela rua não é fácil, tá? Você tem que observar normas de trânsito, você tem que observar clima de tempo, você tem que observar diversas situações e inclusive se a pessoa que está à sua frente ou não está realmente seguindo o que foi planejado lá atrás. A mesma coisa é o seu Macron. Ele joga uma semente lá na frente e depois ele quer colher verdinho. Só que tem uma coisa, Macron, você tem que ter muito juízo e muita vergonha nisso que está aqui para você sair chegando e colocando o dedinho na ferida que você mesmo compactuou e você mesmo ajudou a fazer. Por quê? Olha só o que está dizendo na mídia impressa através do Cidade Online. Que vergonha para você, Macron. A preocupação do presidente francês, Emmanuel Macron, parece ser bem seletiva, manifestando-se apenas quando os adversários políticos estão sendo fritados por problemas ambientais. Problemas ambientais que ele mesmo, no caso, ajudou a fazer a feridinha, tá? Nesta quinta-feira, o francês foi ao Facebook exigir uma discussão no G7 sobre as queimadas na Amazônia. O convite vem alinhado ao turbilhão de acusações infundadas contra a administração de Jair Messias Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Que prato cheio, que delícia para quem não gosta de verdade, né? O Monsieur Macron, mettre votre doigt au blessé que vous êtes fait, ok? Mettre doigt au blessé que vous êtes fait. Ici non, o Brésil non compactue avec votre pansement, accord. Brésil non. Brésil est notre chef. Ici non, notre forêt n'est de toi, ni quelqu'un. Mettre votre blessé sur toi, c'est votre pays. Ici non. Macron, que agora vende um arauto de preservação ambiental, no entanto, não tinha tão nobres virtudes há pouco mais de um ano atrás. O presidente francês apoiou a Montagne d'Or, ou seja, Montanha de Ouro, em um projeto de mineração na Guiana Francesa com
potencial desmatamento de 1.513 hectares, segundo o WWF. Ou seja, as organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente. Só que tem uma coisa, Macron, ainda tem mais. Mais de 2.000 espécies vegetais e animais seriam afetadas na região, sendo 127 protegidas. Opa! Milhares de animais estariam sendo prejudicados. Milhares. Mas dentre os milhares, 127. Olha que sujeira que você está fazendo, Macron. 127 animais que já está protegido, ou seja, que corre risco de extinção. Você está colocando o seu dedinho, tá? E dizendo que nós, brasileiros, não temos competência nem sequer para cuidar daquilo que é nosso. E você, assim como a Alemanha, Dona Merkel, né? Assim como outros, tá? Acham que é dono do Brasil. Só que tem uma coisa, vocês têm que tomar juízo, e muito juízo na cara. Sabe por quê? Acusar os outros é fácil. Agora, tem que sentir na carne a ferida que você fez na sua própria carne. Você tem que sentir. Vergonha para o Brasil é fácil fazer. Eu quero ver você mostrar o que você tem de bom aí. Eu quero ver qual é a sua área que está bem protegida, bem guardada, como está o Brasil. A queimada são feitas por organizações não governamentais sob ordem de países internacionais como é o seu em relação ao Brasil. As organizações não governamentais que estão subordinadas a países estrangeiros como é o seu em relação ao Brasil é que estão fazendo essas queimadas. Não passa isso, longe da minha ideia nunca. Responsabilizar o Brasil é fácil, mas tem uma coisa, seu Macron, e tem uma coisa para todos os países europeus, do bloco do continente europeu. Vocês são responsáveis por fazer acusações infundadas sem provas contra o Brasil. Vocês têm que tomar um pouco mais de raciocínio e acordar para a realidade. É muito fácil meter o dedo na cara dos outros e acusar, viu? O nosso exército brasileiro, infelizmente, por causa de você está de toquinha dormindo. Mas eu estou querendo alertar o nosso exército brasileiro aqui para que ele venha tomar mais cuidado com essas organizações não governamentais, porque o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é meu conterrâneo, sabe muito bem aonde tem a cabeça, sabe muito bem com quem está lidando, com gente podre, com gente suja. Só que aqui você vai sentar bonitinho, sabe por quê? As notícias que mostram que você está fazendo coisa errada diz que vocês estão destruindo 127 espécies protegidas, tá? Vamos seguir adiante. A organização também apontou o fato de que as mineradoras, no caso, em questão pretendiam utilizar cianeto no processo de mineração, componente químico cujo Parlamento Europeu solicitou banimento completo na indústria da mineração em 2010. Se ela solicitou o banimento desse material, isso é, na Europa, em outros redutos dos grandes países, chamados grandes países mais ricos do mundo, por que nós vamos nos sujeitar a sentar na podridão que vocês estão fazendo? Vamos acordar, seu Macron. Você não quer sujeira aí, mas quer que a sujeira caia aqui? Quer que nós sejamos incompetentes de algo que você mesmo está promovendo contra o nosso país?
Pera lá. Chega. Tem mais. Os apoiadores do projeto argumentam que a iniciativa geraria cerca de 750 a 900 empregos diretos. Um atrativo para a população local, onde a taxa de desemprego entre os jovens gira em torno de 24% e dos 40% dependendo da fonte. Para Macron, o projeto, em seus fundamentos, pode ser bom para a Guiana. Se lá a Amazônia está nesse pé, que diria aqui no Brasil? A Guiana ela engloba Guiana Francesa, Brasil, Venezuela, os países do Peru e redondezas em geral. Isso só no norte do Brasil. Dentro do Brasil pega Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, só nesse contexto, da região amazônica. São estados por onde inclusive corta o nosso rio Amazonas, ou Solimões a partir do seu ponto inicial. Só que tem uma coisa, Macron. Tem uma coisa. Nós não podemos ser acusados de um erro que não é nosso. Porque é muito fácil. Sabe por quê? Nós não somos incompetentes com relação ao que vocês financiaram para ser feito. Foi financiado lá atrás, tá? Aqui, eu não tenho dúvida nenhuma na minha cabeça de que todos esses incêndios ocorridos em toda a nossa região amazônica têm um dedinho de alguém externo, pelas organizações não governamentais. E o Exército Brasileiro precisa acordar. Nosso grande presidente Bolsonaro, ele deveria pegar aquela canetinha bonitinha que ele usa ali da BIC, ou da Compacto, ou a 007, e peteleco na ideia dessas ONGs. Isso sim. Se ele fizer, dar um peteleco nessa ideia desses idiotizantes da massa brasileira, que são só de esquerda, que só querem destruir o que é nosso, tá? Se eles tivessem um pouquinho mais de inteligência, não fariam isso. Mas se o nosso presidente resolver botar a canetinha no papel e assinar que não tem ONG mais no Brasil, dentro da região amazônica, eu quero ver onde é que esse povo vai parar. Eu quero ver qual é a árvore que eles vão pegar alguma coisa. Porque o nosso exército tem que pegar esse povo e ficar de olho mais atento. Porque é fácil. A ferida foi feita por vocês. A ferida foi feita por países como a Alemanha, como a própria França do seu Macron, né, seu Macron? A ferida foi feita por países como Tchecoslováquia, Coreia, que está tudo aí no meio do métier, né? Tá tudo ali no rolinho do continente, do chamado bloco econômico europeu, da comunidade dos estados independentes e tudo mais, né? Da União Europeia. Só que tem uma coisa, Macron. Bolsonaro não é um homem qualquer. Ele pode ser rude, ele pode ser até grosso. Só que tem uma coisa. O dia que ele meter a canetinha lá no papel e der um tchau para todas essas ONGzinhas, inclusive do seu país, aqui eles vão pegar, vão colocar todo mundo dentro de um aviãozinho e tchau.
Essa é a verdade, tá? Guiana Francesa, ela fica na divisão dos debates públicos sobre o projeto de mineração. Sabe por quê? Porque você acha que é o dono da terra, né? Você acha que é o dono do mundo, do continente, não é isso? Tá aqui, ó, no continente, ou seja, na Guiana Francesa, um projeto de mineração chamado de Montanha de Ouro divide a população. Situado na parte oeste da região, ele pode causar o desmatamento de 800 hectares de floresta amazônica. O debate público deve tratar desse assunto até o dia 7 de julho, que já até passou, tendo na pauta a necessidade de criação de novos empregos e impactos no meio ambiente. A Associação Hors de Question se faz oposição ao projeto, tenta convencer os habitantes através de manifestações e panfletos, mas a tarefa não é fácil, diante da promessa de 750 novos empregos. Na Guiana Francesa, o desempenho entre os jovens beira os 40%, situação agravada pela crise migratória. Gente que vai da Venezuela para a Guiana, gente que vem do México para a Guiana, gente que vai do Brasil para a Guiana, e assim sucessivamente. Assim como vem gente da própria França para a Guiana, gente de outras nações da Europa para a Guiana, da própria África. Que vergonha, cara. Que vergonha. Ainda mais o Exército Brasileiro, quando tiver atitude séria, através do seu alto comando, de pegar toda essa turminha aí da banda podre e chutar o pé da barraca deles, não vai ter ninguém que segure, porque a soberania brasileira tem que prevalecer. É por isso que o nosso grande e maior líder brasileiro falou que Deus acima de todos e tudo, tá? Deus está acima de todos e tudo. O Brasil pode estar acima de tudo, mas não está acima de Deus. Está subordinado e sujeito a Deus. Sabe por quê? Vou te falar sinceramente. O Brasil é um país eleito e escolhido por Deus por causa de uma coisa. Uma coisinha simples. O Brasil foi escolhido por Deus, não foi de 50, 100, 200, 300, 500 anos atrás, não. O Brasil já foi escolhido, muito antes. Pode caçar direitinho que o Brasil foi escolhido há pelo menos 3.000 anos atrás. Pesquisa direitinho. Até o próprio Estado de Israel, se pesquisar, vai ver que as raízes do nosso Brasil lá atrás estão na sua história. Pelo menos 3.500 anos. Se pesquisar direitinho, desde quando foi fundado lá pela geração de Davi, a mentoria de se construir fisicamente algo que é próprio do próprio Estado de Israel, um dos maiores símbolos de culto e adoração a Deus, vão ver que essa terra que está aqui não é abençoada à toa, não. Ainda mais como? Porque essa terra que está aqui veio para dar algo que todo mundo foi contra, o voto de Minerva. Caiu nas nossas mãos o direito, através de Oswaldo Aranha, a decisão de levantar ou não Israel. Israel sabe disso. Por que nós, brasileiros, somos assim, abraçados com Israel? Por causa desse votinho bobo, que muita gente não dá valor, de Minerva. Que o seu país, talvez, conjecturando-se, disse não. Tá? Então tá aí a razão. Por que nós
somos abençoados por Deus. Pode estar chovendo tempestade, pode estar caindo uma selva de pedra, mas o Brasil é abençoado por causa disso. Ainda vem mais. A Montanha de Ouro propõe a extração de 85 toneladas de ouro num período de 12 anos, do equivalente a 7 toneladas por ano. Se aprovado, 900 pessoas devem ser contratadas para o período de preparação das infraestruturas de 2019 a 2021. Durante a fase de exploração de 2022 a 2033, 750 poderiam encontrar um emprego na companhia. Os militares que são contra o projeto se dizem, entretanto, preocupados com o fato de que a mina se situaria perto de 2 reservas biológicas integrais, onde qualquer exploração vegetal é proibida. Se é proibida, por que vai logo escolher a região da Amazônia para fazer isso? Não é dentro de território brasileiro, está dentro de um território que se diz francês, está dentro de uma área que se diz parte da França, está envolvendo uma massa de terra com árvores que se diz protegidas, e inclusive pelas organizações das Nações Unidas, que não está protegendo patavina nenhuma. Aonde é que está a concordância e não concordância do que se fala? Quer dizer que tem 2 pesos e 2 medidas, né? De um lado se fala protege, do outro se fala destrói. Cadê a concordância? Não tem, né? Não tem concordância nisso, né? Não tem cruzamento de aceito ou não aceito. Ou faz para beneficiar e crescer, ou não faz. Não é isso? Por isso é que está aquele joguinho de empurra. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. É teu, não é teu. É teu, não é teu. Faz, não faz. Concorda, discorda. Vamos parar com isso, né, meu? Vamos parar com isso. Os militares que são contra o projeto se dizem, entretanto, preocupados com o fato de que a mínima e a mina se situaria perto de 2 reservas biológicas integrais, onde qualquer exploração vegetal é proibida. Segundo a ONG WWF, o projeto equivaleria a 2.161 terrenos de futebol em termos de desmatamento. Vocês estão acusando o Brasil de algo que vocês são culpados. Culpados. Vocês estão dando um tiro no próprio pé. Não bota o Brasil na tua cagada, não. Desculpa, mas verdade tem que ser dita. Se você fez titica e quer colocar a sua titica debaixo do tapete do Brasil, aqui não. Fica com ela para lá. Varra a sua titica para lá. Para cá não. Aqui não é lixo e lata de lixo para você fazer a sua sujeira e jogar aqui não. Aqui não. O Brasil não compactua com essa podridão sua não. Tá? Quer fazer sujeira, faça no seu quintal, assuma e limpe a sua sujeira e queime ela aí. Aqui não. Aqui não. Porque a Guiana Francesa é considerada e é tida como território, e inclusive no continente sul-americano, como sendo França, como sendo território único e exclusivamente da França nas Américas. Só que aqui a sua sujeira
não nos interessa. Quer fazer sua sujeira? Faça pra lá. Aqui não. Aqui você não tem vez. Aqui o Brasil vai te dar o troco necessário. Tá? Cabo de guerra. Os argumentos de que a Guiana Francesa estaria investindo no turismo verde não agrada a prefeitura da cidade de Roura. Há 10 anos, nos prometeram empregos na área sustentável com o Centro Europeu de Biodiversidade no lugar de um outro projeto. 10 anos depois, zero trabalho. Que vergonha! Que vergonha! Hoje querem nos contar a mesma história, afirmou o prefeito de Roura. Quer contar a mesma historinha, né? Então quer dizer que você faz a sujeira, diz que é uma coisa e vai fazer outra? Toma vergonha. Em Paris, o ministro do Meio Ambiente, Nicolas Hulot, declarou que não é favorável ao projeto de mineração, que ele qualificou de puramente especulativo. Já dei minha opinião, mas os guianenses têm tantas dificuldades que são eles que devem tomar a decisão. Vamos lá. Os guianenses têm tantas dificuldades que são eles que devem tomar a decisão. Já o presidente Emmanuel Macron deu todo o seu apoio ao projeto, que, em seus fundamentos, pode ser bom para a Guiana. Desejo que a Guiana consiga se sair bem com suas próprias qualidades. Não estou aqui para impedi-la, declarou o presidente da República em uma visita à região. Isto quer dizer que, se ele está com essa ideia e está chamando a própria Guiana Francesa, que é um estado seu, de desqualificada e incompetente, que dirá o Brasil, né, gente? Que dirá o Brasil? Isso para nós não cheira nada bem. Isso é uma vergonha. Só que tem uma coisa, seu Macron. Brasil não é lata de lixo. Nem para vocês da França, nem para a Alemanha, nem para a Inglaterra, nem para qualquer outro país de grande porte. Já basta a sujeira que é todo dia interna feita, porque a polícia e o exército brasileiro têm que acordar. É por isso que nós estamos lutando, porque o presidente brasileiro não vai perder a autonomia. Se foi instalado aqui dentro da nossa pátria o artigo 142, eu já tive a curiosidade de pesquisar o que é esse artigo. Ele não perde o pátrio poder no comando da nação brasileira, ele fica mais fortalecido, tá? Ele precisa pegar e instaurar um 142 nesse país para que essa justiça que está fazendo tudo de errado e inclusive querendo cortar as asinhas de quem quer fazer o bem para beneficiar todo o nosso país, e não venha ficar sendo chamado e sendo colocado como um ato de vergonha. O Brasil precisa tomar uma tendência. O nosso Bolsonaro precisa acordar, instaurar e ressuscitar os famosos AIS que existiam lá atrás.
Sabe por quê? Se ele fizer isso e fechar essa cortina suja e pegar, dissipar e queimar esse lixo podre chamado esquerda, que é contrário a valores, a ética, a moral, a educação, princípios, nós, brasileiros, vamos ser mais felizes. E eu quero a sua felicidade. Viu, gente? Eu quero a sua felicidade, Brasil. Você que é pai, que é mãe, você que tem aí o seu filho, que você cuida com rigidez, valorizando o seu sacrifício para que ele seja um profissional decente, competente, tenha uma razão óbvia do que é certo e do que é errado, sujeitando ele ao cumprimento dos seus deveres e obrigações. Isso tudo eu valorizo. Só que tem gente que está aí me vendo, me assistindo, que não dá valor. Esse povo tem que acordar, tem que ter atitude e responsabilidade. Sabe por quê? Porque amanhã você pode estar saindo no prejuízo. Só que ninguém quer ver o prejuízo de vocês. Todo mundo quer ver o quê? A felicidade uns dos outros. Então, para isso, ninguém aceita e concorda com o que aconteceu. Quer ver só uma coisa? Eu não estou satisfeito. Vou dizer por quê. Nosso Brasil, ele não é um país onde a gente vê vidas todos os dias sendo sacrificadas e gente dizendo que ninguém faz nada. Vou tomar um exemplo claro. Lá no Rio de Janeiro, tá? Dentro da cidade do Rio, essa semana, um ato de vergonha que seria muito mais vexatória iria fazer com que houvesse derramamento de sangue de mais de 30 pessoas. Não aconteceu por quê? Porque o governador Wilson Witzel fez uma coisa que todo mundo aplaudiu. Por que aplaudiu? Porque o cara está sendo justo. O cara está fazendo com que as leis não fiquem atritando uma nas outras. Ele está fazendo o que é correto. Ele está